Graça e paz, crianças. Tia Joana com vocês novamente. E o tema do nosso encontro de hoje é Deus dá a Abrão um novo nome. Chegamos em Gênesis 17. Se você acompanhou o episódio anterior, você vai ver que ele termina com Agar tendo um filho de Abraão. Agar, que era escrava de Sara, teve um filho chamado Ismael. Do capítulo 16 até o capítulo 17 de Gênesis, a gente vai ver que se passaram mais 13 anos. Ou seja, Ismael já era agora um adolescente. Nessa altura do campeonato, Sara já estava desesperançosa de ter um filho de Abraão. Na verdade, eu acredito que ela já pensava que a promessa tinha se cumprido em Ismael. Sabe por que eu penso assim? Porque vamos usar o nosso bom senso, como a gente aprendeu no episódio passado. Abraão já tinha recebido uma promessa de Deus que seria pai de uma grande nação. No capítulo 16, Deus também prometeu a Agar que ela teria muitos filhos. Sara já era uma idosa e estéril e até agora não tinha engravidado. Então, tudo levava a crer que Ismael era sim o filho da promessa de Deus. Mas a Bíblia não vai contar isso pra gente, não. Vamos ver o que Deus falou no novo encontro que ele teve com Abraão, agora no capítulo 17. Vamos ler o verso 1 e 2. Abram as Bíblias de vocês que eu vou ler aqui na minha, tá? E diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então, Deus estava reafirmando as promessas que ele já tinha feito para Abraão, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 15. No decorrer do capítulo 17, ele ainda vai dizer que essa é uma aliança perpétua, que nunca acaba. Deus ele vai falar para Abraão que ele tem que fazer também uma coisa. Vocês repararam no versículo 1 e 2, o que é que diz? No capítulo 15, quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão ficou só caladinho ouvindo, enquanto que Deus, através do fogo, passava no meio dos animais mortos. Lembram disso? Mas no capítulo 17, Deus faz uma promessa a Abraão, mas pede também que ele faça parte dele. Vou ler novamente para vocês prestarem atenção. Ele diz assim, no versículo 2, farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. E no finalzinho do 1 ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava pedindo para que Abraão tivesse uma postura que agradasse a Deus. E aí ele reafirma que ele vai ser o pai de uma grande multidão, mudando o seu nome. Eu sei que a gente chama ele de Abraão desde o início, mas só aqui no capítulo 17 é que seu nome vai ser mudado. Antes, o nome dele era Abrão, com um A só. E agora, Deus transformou em Abraão, como a gente conhece, que significa pai de multidões. Mas pense comigo, um homem que a essa altura do campeonato só tinha um filho, ser chamado de pai de multidões, meio estranho, né? Mas Abraão não duvidou, não. A Bíblia vai dizer que Abraão se prostrou e adorou o Senhor enquanto ele falava. Mais na frente, Deus ainda vai estender a sua promessa para Abraão. Além de ter prometido uma grande nação através de um filho e de ter prometido terras para Abraão, Deus vai pedir que Abraão ele pratique a circuncisão. Abraão teria que ser circuncidado, assim como todos os homens que pertenciam ao seu povo, ao povo de Deus. Mas o que é circuncisão, tia Joana? Circuncisão era uma cirurgia que eles faziam nos homens naquela época para que eles provassem que faziam parte do povo de Deus. Todo menino, quando nascia, depois de 8 dias, tinha que ser circuncidado. Aqui a gente vai ver que Abraão já está com 99 anos, né? Mas Deus diz que todos deveriam ser circuncidados. Sabe o que Abraão fez depois que Deus pediu que ele fizesse isso? Na verdade, ordenou que ele fizesse isso. Abraão obedeceu imediatamente. Não só Abraão, como também seu filho Ismael e todos os homens que moravam lá na sua casa, obedecendo a circuncisão. Deus também mudou o nome de Sara. Nessa altura do campeonato, ela ainda era chamada de Sarai.
e Deus mudou o seu nome para, como a gente conhece hoje, Sara. E fez mais, disse que ela teria o filho da promessa de Deus. Ou seja, afirmando novamente que esse filho não era Ismael, mas sim Isaque, onde Deus ia cumprir todas as suas promessas feitas até aquele momento. Sabe como eu sei disso? Nós estamos contando uma história que está lá no Antigo Testamento, não é verdade? Lá em Gênesis 17. Mas lá em Gálatas, no capítulo 4, no versos 22 e 23, vê o que a Bíblia vai nos mostrar. Deixa eu abrir aqui em Gálatas. Está marcadinha aqui minha Bíblia. Gálatas 4, no verso 22 e 23, a Bíblia vai dizer assim, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então veja que a promessa de Deus ia se cumprir em Isaque, um filho do milagre de um casal de idosos e de uma mulher estéril, que era Sara. Então, hoje em dia, quando a gente quer dizer que a gente pertence ao povo de Deus, a gente não faz mais circuncisão, não é verdade? Claro que não. Mas a gente também tem um símbolo externo. O que é isso, o símbolo externo? É o que a gente faz publicamente para mostrar que fazemos parte do povo de Deus. A circuncisão foi substituída pelo batismo. Então é por isso que nós nos batizamos e batizamos os nossos filhos, para que as pessoas possam ver que nós pertencemos ao povo de Deus. Depois que a gente faz esse primeiro símbolo externo, isso nos habilita para uma outra, como é que eu posso dizer? Uma outra cerimônia, tá? Também externa, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela substitui os sacrifícios. Lembra que antigamente, quando as pessoas pecavam, elas tinham que oferecer um animal para pagar pelos seus pecados? A Bíblia vai nos dizer que Cristo morreu de uma vez por todas e pagou por todos os nossos pecados. E todas as vezes que a gente celebra a Santa Ceia, que também é um símbolo externo do povo de Deus, nós estamos relembrando esse sacrifício de Cristo, onde ele morreu, pagou pelos nossos pecados e agora o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então, esses são os símbolos externos que nós praticamos hoje em dia. Mas se você lembrar, lá no capítulo, no primeiro versículo do capítulo 17, Deus pediu que Abraão fizesse a parte dele, não foi? Ele disse, ande comigo e seja perfeito. Da mesma maneira, nós hoje em dia também devemos andar com Deus e procurar ser perfeito, agradando a Ele com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, né? Isso aqui é só um simbolismo externo. O batismo, a Santa Ceia é um simbolismo externo, mas na verdade Deus está preocupado com a circuncisão do nosso coração, como nós somos por dentro. Então, esses são os ensinamentos que a gente aprendeu aqui no capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 18, a gente vai saber mais sobre a história de Abraão, Sara e Isaque. Então, até mais, crianças!